Olá, jovens, quero fazer a todos bem-vindos a mais essa aula do seminário e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Vamos falar sobre o discurso do presidente Nelson, que fala sobre confiança na presença de Deus. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Esse é um discurso muito especial em que nosso profeta fala como aumentar, né, a nossa confiança na presença de Deus. Já pensaram sobre isso? Já pensaram como seria para vocês estar mais confiantes na presença de Deus? E aí eu gostaria de iniciar com talvez um resumo, né, de tudo que ele vai falar nessa mensagem, onde ele diz o seguinte: à medida que diligentemente nos esforçamos para que nossa vida seja repleta de caridade e virtude, nossa confiança em nos aproximarmos de Deus aumentará. Então eu gostaria que vocês focassem nessas duas palavras, caridade e virtude. Elas serão muito importantes para a mensagem que o profeta trouxe para nós, né? E o que ele espera que nesses próximos meses, até que nós recebamos mais instruções e orientações, ele espera que nós desenvolvamos essas duas virtudes. E aí o presidente Nelson diz o seguinte: sinto-me especialmente inspirado por nossos jovens. Então, ele está falando agora para vocês, jovens. Eles estão servindo em grande número, estão buscando seus antepassados e realizando as ordenanças no templo. Nossos rapazes e moças estão enviando seus papéis para o serviço missionário em números recordes. A nova geração está se erguendo como vigorosos seguidores de Jesus Cristo. Então, o profeta está falando para você que gera nomes, né, de seus antepassados, para você que vai ao templo, para você que compartilha o evangelho com seus amigos, para você que está enviando seus papéis para a missão, para você que está se preparando para servir uma missão. Então, o profeta tem visto seus esforços, né? E o Senhor tem mostrado para ele, que a nossa juventude está cada vez mais preparada e pronta para servir. Não à toa que alguns anos atrás ele disse que a juventude faria com que a igreja viralizasse no Brasil. Então, são vocês, jovens, que estão vivendo esse momento especial, que tem essa sagrada missão e esse sagrado potencial de viralizar o evangelho e a igreja no Brasil. E o profeta tem visto que o comprometimento, né, dos jovens em seguir a Cristo tem crescido cada vez mais. Daí, ele continua dizendo o seguinte: quando fazemos e cumprimos convênios com Deus, podemos ter a confiança que nasce do Espírito. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith que nossa confiança pode se fortalecer na presença de Deus. Imagine o consolo de ter confiança na presença de Deus. Então, percebe isso? O Senhor falou para o profeta que a nossa confiança ela pode se fortalecer na presença de Deus. Já pensaram como isso é possível? Já pensaram em ter mais confiança na presença dele? E aí, o presidente Nelson ele explica um pouco mais dizendo o seguinte: quando falo em confiança diante de Deus, estou me referindo a ter confiança ao nos aproximarmos de Deus agora mesmo. Refiro-me a orar com a confiança de que o Pai Celestial nos ouve, que Ele entende nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Refiro-me a ter a confiança de que Ele nos ama mais do que podemos compreender, de que Ele envia anjos para estar conosco e com aqueles a quem amamos. Refiro-me a ter confiança de que Ele anseia por ajudar cada um de nós a atingir nosso potencial máximo. Então, esse é o tipo de confiança que o presidente Nelson está falando, que pode despertar em nós na presença de Deus. Confiar que realmente, quando você ora para Ele, Ele te ouve. Ter confiança de que realmente você consegue entender que Ele te ama, talvez até muito mais do que você mesmo pode compreender. Ter confiança de que muitas vezes Ele vai enviar anjos para estar conosco. E ter confiança de que Ele espera que cada um de nós alcance o nosso pleno potencial, tá? Bem importante, bem legal isso. Agora, perceba o seguinte, eu tenho uma pergunta para vocês, tá? O profeta, ele, na verdade, o presidente Nelson, ele pergunta isso no discurso dele: como adquirimos essa confiança? Como nós conseguimos conquistar essa confiança? E aí, é importante que nós vejamos lá em Doutrina e Convênios 121, 45. O que é que o Senhor espera que façamos para atingir e para alcançar esta confiança? Tendo em Coríntios 121, 45.
que as tuas entranhas sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. Então, voltando à pergunta do presidente Nelson, como adquirimos essa confiança? Ele também responde dizendo: consideremos tanto a caridade quanto a virtude. Então, percebam que quando nós desenvolvemos a caridade e a virtude, né? Então, se você tiver caridade, se você tiver virtude, então a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. E aí, ó, vamos falar um pouco mais sobre essas duas virtudes, tá? Vamos considerar um pouco mais caridade, tanto a caridade quanto a virtude. Então, primeiro dessas coisas é a caridade. O presidente Nelson diz o seguinte, ó: a ira nunca persuade ninguém, a hostilidade a ninguém edifica, a contenda nunca leva a soluções inspiradas. Então, ele falou isso, né, alguns meses atrás em uma outra oportunidade, em outro discurso de conferência. Que ele diz o seguinte: a verdadeira caridade para com todos os homens é a marca registrada dos pacificadores. É fundamental que tenhamos caridade em nossas conversas, tanto públicas quanto privadas. Agradeço a todos que me levaram, que levaram a sério meu conselho anterior, mas ainda podemos melhorar. Então pensem, o que você pode fazer para melhorar em termos de caridade? E aí, a pergunta é esta, né? O que você pode fazer para ser um pacificador no seu lar, na escola, no trabalho, onde quer que esteja? Por quê? Um pacificador é alguém que está repleto de caridade. E como você pode ser um pacificador no seu lar? O que você pode fazer para que o seu lar tenha mais paz? O que você pode fazer para que a sua sala tenha mais paz? O seu trabalho, ou mesmo qualquer lugar que você esteja, onde você estiver, o que você pode fazer para que realmente você seja um pacificador? Então pensem sobre isso. Essa é uma das perguntas que vocês vão responder, né, ao final dessa aula. O presidente Nelson continua dizendo o seguinte, ó: como seguidores de Jesus Cristo, devemos liderar o caminho como pacificadores. À medida que a caridade se torna parte de nossa natureza, vamos perder o impulso de menosprezar os outros. Vamos parar de julgar as pessoas. Vamos ter caridade para com as pessoas de todas as classes sociais. A caridade para com todos os homens é essencial para nosso progresso. A caridade é o alicerce de um caráter como o de Deus. Imploremos ao nosso Pai Celestial que encha nosso coração com mais caridade, especialmente para com aqueles que são difíceis de amar. Pois a caridade é uma dádiva de nosso Pai Celestial, para os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. O Salvador é o príncipe da paz. Devemos ser instrumentos para a paz. Então, ser um pacificador é uma expressão de alguém que tem ou que desenvolve, né, o atributo da caridade em sua vida. E aí, o presidente Nelson fala inúmeras oportunidades, né, que nós podemos ter caridade. Agora imaginem, como vocês, como nós podemos ser mais caridosos uns com os outros. Percebam o que é que nós podemos fazer para ajudar, para incluir mais pessoas, para não menosprezar as pessoas, para não tratar as pessoas de forma diferente, porque talvez fulano é um pouco mais popular, ele vai ter um pouco mais de minha atenção, né? Fulano é um pouco mais inteligente, então ele vai ter minha atenção. E aquelas pessoas que de repente não são tão populares, que aparentemente não são tão inteligentes, que aparentemente não têm nada de tão atrativo. Como nós podemos ser caridosos com essas pessoas? Percebam que essa foi uma das grandes críticas que o Salvador recebeu, porque ele se aproximava dessas pessoas que talvez não fossem tão atrativas, que não pudessem talvez trazer tantos benefícios, né, ou interesses para as pessoas. Ele se aproximava dessas pessoas porque ele incluía todas as pessoas, né, inclusive aqueles que eram talvez menosprezados pelos outros. Então, Cristo é o príncipe da paz. E ser um pacificador é realmente levar o amor, a caridade, a inclusão, a preocupação, não só com alguém que de repente pode fazer algo por mim, mas especialmente por aquelas pessoas que eu acho que talvez não façam, né? Não façam
nenhuma diferença na minha vida. Para aquelas pessoas que são menosprezadas, para aquelas pessoas que estão na escola que ninguém liga, para aquelas pessoas que estão nos bancos da igreja que muitas vezes elas entram, assistem às reuniões e voltam para casa esse, sem se sentir abraçadas ou incluídas. Então, como é que nós podemos aplicar a caridade a essas pessoas? Pensem sobre isso. O presidente Nelson continua dizendo o seguinte, ó. Agora, vamos falar de virtude. Estou falando sobre a caridade. Vamos falar agora sobre o segundo atributo que amplia a nossa confiança diante de Deus. O Senhor nos diz para adornarmos nossos pensamentos incessantemente com virtude. Imaginem o estímulo que vocês receberão em qualquer pensamento positivo quando o enriquecerem com virtude. A virtude torna tudo melhor e mais feliz. A virtude libertará vocês de pensamentos que causam ansiedade e problemas. Percebem isso? Se nós incluímos virtude aos nossos pensamentos, então eles com certeza vão ter um potencial, né, de tornar tudo melhor e tudo mais feliz. É como se você pegasse um alimento e você enriquecesse ele com vitaminas. Peguem seus pensamentos e enriqueçam com virtude. A virtude vai libertar, inclusive, de pensamentos de ansiedade, de problemas, de pensamentos de fazer o mal a alguém ou a nós próprios, né? A cada pensamento ruim, acrescenta virtude nele. E você vai mudar aquele pensamento. E ao invés de ser um pensamento destrutivo, ele será um pensamento que vai edificar, que vai fortalecer, que vai tornar, como o profeta disse, tudo melhor e mais feliz. E daí, então, uma pergunta: o que você pode fazer para acrescentar mais virtude a seus pensamentos? Faça esse exercício. Toda vez que você tiver um pensamento ruim, acrescente virtude a esse pensamento. E pense, o que você pode fazer para acrescentar virtude a esse pensamento, aos seus pensamentos de forma geral? Essa é uma das perguntas também que nós esperamos que vocês respondam ao final da aula. O que você pode fazer para acrescentar mais virtude a seus pensamentos? E o presidente Nelson diz o seguinte, ó: irmãos e irmãs, à medida que o mundo se torna mais iníquo, precisamos nos tornar cada vez mais puros. Nossos pensamentos, palavras e ações precisam ser invariavelmente virtuosos e cheios do puro amor de Jesus Cristo por todos os homens. A grande oportunidade que temos diante de nós é de nos tornarmos quem Deus precisa que sejamos. Já pensaram sobre isso, jovens? Quem Deus precisa que você seja? E o que você precisa fazer para ser quem Ele precisa que você seja? E aí, ele continua dizendo: o tempo que passamos no templo aumenta nossa confiança diante do Senhor. Eu os convido a tomar medidas proativas, ou seja, tomar medidas realmente que demonstrem ação. Né? Ele espera que a gente haja, não fique esperando, né, que a virtude ou a caridade caiam, né, em nosso colo. Tomar medidas proativas, tomar medidas que levem à ação para aumentar, para aumentarem sua confiança diante do Senhor. Então, à medida que buscarmos nosso Pai Celestial com confiança crescente, teremos mais alegria e nossa fé em Jesus Cristo aumentará. Começaremos a vivenciar um poder espiritual que excede nossas maiores esperanças. E aí, minha pergunta final para vocês é: quais medidas você tomará para aumentar sua confiança diante do Senhor? O que você fará para que a sua confiança aumente? Quais medidas proativas você vai tomar? Seja de repente decidindo ir ao templo, seja participando do sacramento mais ativamente, e vindo à igreja aos domingos, participando do seminário. Pensem, o que eu vou fazer para aumentar a minha confiança diante do Senhor? Então, três perguntas que ao final dessa aula eu espero que vocês consigam ter respondido. O que você pode fazer para ser um pacificador no seu lar, na escola, no trabalho, onde quer que esteja? O que você pode fazer para acrescentar mais virtude a seus pensamentos? E quais medidas você tomará para aumentar sua confiança diante do Senhor? Meus jovens, eu sei que Cristo vive. Eu sei que esses dois atributos, caridade e virtude, ampliam a nossa confiança, ampliam a nossa capacidade de confiar em Deus, seja em que aspecto for. Ao desenvolvermos caridade, ao sermos pacificadores, ao
tratarmos as pessoas com amor, ao acrescentar virtude a tudo que nós fazemos, ao eliminar de nossa vida tudo que seja impuro e que nos afaste de Cristo, nós vamos poder sentir a presença dele de forma muito mais forte. Nós vamos poder sentir que ele não só está presente, mas ele está nos auxiliando em todas as coisas que fizermos. Ele vive, essa é a sua igreja. Ele ama os jovens. Ele sofreu por cada um de nós, mas ele tem um carinho especial por vocês, porque sabem que vocês foram reservados para esses últimos dias, para fazer com que a igreja viralizasse, para servir a Ele como em nenhuma outra época da humanidade. E vocês têm feito isso. Adornem seus pensamentos com virtude e façam com que a caridade os torne pacificadores. Ele vive, essa é a sua igreja e o seu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém.